Olá, irmãos, nós estamos de volta para gravar esse vídeo e tem sido uma bênção, especialmente para mim, porque é uma nova experiência nesse tempo que vivemos. A própria condição hoje nos obriga a viver assim. Nós temos o nosso culto aos domingos, 6h30, e também às quartas, às 8 horas da noite, 6h30 da tarde, no domingo. E se os ouvintes que estão assistindo esse vídeo, puder nos assim alegrar com a tua presença, será bem-vindo. E você será bem aceito aqui em nosso meio. Nosso assunto ainda continua o mesmo da semana passada, que é a liberalidade, o largueza de coração, que já vimos o sentido da palavra liberal, e nós sabemos que isso não é comum no mundo de hoje, nem nunca foi no tempo antigo e nunca será também nas gerações vindouras. Poucos é que se aplicam a essa parte de serem liberais, principalmente esses poucos que eu venho falando agora, aqueles que não são convertidos, graças a Deus ainda aqueles que não são convertidos, mas ainda são liberais da sua maneira. E como eu já falei na gravação antiga, ou da semana passada, por mais bons e liberais que somos, isso não é um passaporte para o céu. A vida eterna está em Cristo. Por mais bons que sejamos, isso não garante a vida eterna. A vida eterna é só por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz, e aí Ele expiou os nossos pecados quando Ele derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Isso é o maior exemplo de liberalidade da parte de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para morrer em nosso lugar, e aqueles que creem nele como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, podem então ter a vida eterna. É a garantia que Deus dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um mini evangelho, esse pequeno versículo lá no capítulo 3 de João tem realmente levado muita gente para a salvação. Creio nessa mensagem, pois é um mini evangelho, mas um evangelho poderoso. E ser liberal é o conselho que a Bíblia dá para aqueles que já são salvos. Então somos salvos e temos que ser liberais. É o conselho que Deus dá para aqueles que já creem em Jesus Cristo como Salvador. Uma passagem no livro de Levítico, capítulo 25 e versículo 35, um dos conselhos contido na lei de Moisés e dado para Deus, é Deus falando, Levítico 25, versículo 35, diz: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo.
Essa é a passagem que se encontra em Levítico 25 e versículo 35. Essa parte é um conselho de Deus. Deus manda que Israel, ainda no deserto, peregrinando lá no deserto, então quando tivesse um irmão já velho ou pobre, faliu por alguma razão, não importa se o erro dele foi por parte dele ou por parte de terceiros, mas a nação de Israel recebeu esse conselho, que deveria sustentar aquele irmão, e como sustenta o estrangeiro e o peregrino que estava no meio do povo de Israel, para que viva contigo. Lembra que a Bíblia então sempre pensa nos pobres. É interessante. E há muitas, dezenas de passagens na Bíblia que fala como realmente pensar na questão da pobreza. A pobreza vai existir, não tem como não existir. O próprio Deus, no capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 11, ele diz que os pobres sempre vai estar na terra, estarão na terra. Os pobres sempre estarão na terra. Deuteronômio, você pode conferir lá, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Nunca vai deixar de ter pobres na terra. Jesus também falou para alguns, que realmente falou, mas isso daí podia ser dado aos pobres, porque esse desperdício, quando foi usado determinado valor em prol do próprio Jesus. E aí Jesus disse que sempre tendes os pobres convosco. Está em Marcos capítulo 14, versículo 7. Então nunca vai deixar de haver pobre. A Bíblia sempre é clara nessa parte, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós podemos ver, por exemplo, igrejas se movimentando para ajudar outras igrejas que caíram numa pobreza devido à situação que permeava na região dessa igreja pobre que se empobreceu. Então, outras igrejas em situações melhores resolveram ajudar essas igrejas. Esse está na Bíblia e nós então temos isso como exemplo de liberalidade. Nenhum governo político no mundo vai tirar a pobreza por completo. O país mais rico do mundo, ou os países mais ricos do mundo, em melhores condições sociais e financeiros no mundo, ainda tem os seus pobres. Você pode ler a história dos Estados Unidos, da Suécia, da Alemanha, da Inglaterra, história até mesmo de mendigos de rua nesses países mas neste país tem pobreza, tem gente pobre? Sim, tem gente pobre nos maiores capitalistas desse mundo. E nós sabemos a situação de países pobres, como há na Ásia, como há na África, de pobreza extrema. E muitas vezes chega igrejas irmãs lá nessa região, ou nestas regiões, e tem que lidar com esses irmãos que não tem nada. Então o missionário tem que pedir para as igrejas da onde ele saiu para mandar uma oferta para cooperar não só
na construção do templo, ou comprar material para ensino dos irmãos, né? Como, por exemplo, comprar Bíblias e outros materiais importantes para serem usados na evangelização, mas eles também têm que preocupar, às vezes, a falta de comida, né, de alguns irmãos, né, a falta de medicamento, falta de remédio inacessíveis a esse povo, né, e igrejas, então, onde estão em situações mais assim favoráveis, né, se move nesse sentido para ajudar. Por quê? Porque é algo que a Bíblia ensina. Então nós notamos, irmãos, que, né, na igreja, por exemplo, de Antioquia, né, havia pobres, e muitos pobres, né? Também o Lucas citou algo que Jesus disse, que devemos ser misericordiosos. Cremos em Deus, recebemos a liberalidade da salvação dele, né? Isso mostrou misericórdia da parte de Deus. E Lucas fala: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Então é algo que a Bíblia manda, ela pede, ela exige dos convertidos que sejamos misericordiosos e, naturalmente, né, a liberalidade vai acompanhar com essa qualidade de misericórdia que temos. Se você abrir no livro de Salmos, no Salmo 136, nós não vamos lá, mas do versículo 1 até o versículo 26, são 26 versículos desse salmo, diz aqui, porque a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Abra nesse Salmo 136 e leia do versículo 1 até o versículo 26, e você vai falar: mas por quê? Por quê? Né, depois de, né, o salmista dizer algo como, por exemplo, né, Deus levou seu povo lá de Faraó ou do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, o Senhor, guardou o seu povo, né, lá na guerra contra aqueles reis, e não permitiu que os reis pudessem destruir o seu povo. E aí o salmista disse: porque a sua misericórdia dura para sempre. Os 26 versículos desse Salmo 136 realmente fala que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Se alguém não está dentro da misericórdia do Senhor, é porque não quer. Porque Deus oferece a sua misericórdia a todos, não a alguns. Nós não somos privilegiados. Eu não sou privilegiado. Eu poderia estar lá no inferno. Lembro-me, né, claramente de que, né, eu ouvi, né, dos meus antepassados que eu fiquei doente e que eu estava prestes a morrer. Não morri. Depois, acidentes que eu tive, né, um caminhão bateu em mim, eu estava de bicicleta e passou por cima, não as rodas, né, mas a parte do assoalho de baixo, passou por cima de mim, né, e eu não morri, porque se tivesse morrido nesse acidente desse caminhão, que era super pesado, eu teria ido para o inferno. Eu não era convertido nessa época.
Então eu posso dizer como o salmista, porque as suas misericórdias duram para sempre. Por que não morri eu? É porque Deus foi liberal. Ele é liberal, né? E Ele exige que nós sejamos misericordiosos, como lemos agora em Lucas 6:36, né? Sede misericordioso como também vosso Pai é misericordioso. Devemos ter a natureza do Pai Celestial. Isso não garante salvação. Aliás, Jesus está dizendo para aqueles que já são salvos. Então, os irmãos da Judéia se reuniram, fizeram um movimento e ajudaram os pobres. Já lemos sobre isso, como é que a primeira igreja lá em Jerusalém, havia gente de toda a classe social, muitas pessoas pobres, medianas, socialmente falando, e também ricas. Tinha gente lá que era bem rica. Então, eles já convertidos também resolveram converter os seus bolsos e os seus cofres. Imediatamente eles tomaram a frente e resolveram ajudar aqueles que nada tinham. Eles viram irmãos que estavam na penúria, estavam passando necessidade, falta de comida, falta de roupa, falta de calçados, falta de tudo. Então a Bíblia é clara nessa parte, e podemos tomar um exemplo desses irmãos lá na Judéia, na primeira igreja de Jesus lá em Jerusalém. Eu vou até ler essa parte, uma pequena parte lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37, que o escritor Lucas, quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas, que era um médico e acompanhava Paulo. Então ele registrou o seguinte: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque realmente ele viu a necessidade dos irmãos. Se você ler o capítulo 4 inteiro do livro de Atos, você vai ter uma visão geral do que aconteceu. Entendeu? Eu só estou lendo alguns versículos aqui esporádicos desse capítulo, mas o capítulo é longo e você pode ler para saber, principalmente quando chegar nessa parte de irmãos que realmente não tinha nada valioso para si mesmo, mas tudo era em comum, falando de gente rica que, vendo a necessidade e sabendo que não adiantava guardar ou depositar ou fazer investimento nessa vida, que tudo é passageiro. Lembra, irmãos, que o que nós temos em nosso poder foi dado por Deus. Até o ar que você e eu respiramos é de Deus. A saúde que nós temos, você deve agradecer a Deus. O fato de você ainda não ter sido pego por esse vírus maléfico que está no mundo, fazendo estrago, ele não está localizado geograficamente, mas está no mundo inteiro. E o fato de você estar livre
Você já agradeceu a Deus? Eu agradeço a Deus todos os dias, né, por Ele estar me livrando. Tomo as precauções necessárias, né, que as autoridades mandam tomar, mas eu creio que quem vai me livrar mesmo é Deus. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que manter distanciamento, eu tenho que tomar algum remédio, até mesmo natural, que eu conheço, né, porque eu sei que faz bem, e eu tenho que tomar diariamente. Então eu tenho que estar fazendo a minha parte, mas Deus é benigno, Deus é liberal quando me socorre, como já me socorreu, né, de outros problemas. Quase fui mordido por uma cobra, ela até parou para ver se eu realmente, né, pudesse, né, passar perto dela, e realmente eu estava já perto, e ela preparada, né, e parece que uma mão me empurrou e eu dei um pulo, né, que eu nunca tinha dado antes, né, e Deus me livrou dessa cascavel que eu não tinha visto antes, né, e não pude matá-la porque ela correu, né, não sei para onde ela foi, mas realmente eu atribuo isso a Deus. Deus é benigno. Então, os apóstolos foram benignos. José, cognominado ou apelidado pelos apóstolos, né, de Barnabé, que foi realmente companheiro de Paulo, né, foi esse homem que foi buscar Paulo para estar lá em Antioquia, para ajudar o trabalho lá em Antioquia. Até então Paulo não tinha trabalhado em nenhuma igreja, ele apenas tinha convertido, e aí deletando tudo que a lei havia, tudo que havia de lei na sua cabeça, né, Barnabé foi até onde estava Paulo, convidou-o a ir para Antioquia, e a primeira igreja que ele trabalhou, Paulo, foi devido ao próprio Barnabé. E esse homem, ele era rico, era um judeu nascido lá em Chipre, né? Então ele era grego por nascença na parte geográfica, mas era judeu porque os pais eram judeus, apenas nasceu fora do país. Era um homem que tinha estudado sobre o Messias, se converteu, nós não sabemos quando ele se converteu, mas ele se converteu, e ele, né, trabalhou, o trabalho dele foi muito bem visto pelos apóstolos, foi um irmão piedoso, e ele era bondoso, ele não perdeu tempo, né? Ele viu a pobreza na igreja e ele falou: bom, eu vou ter que ajudar esses irmãos, fazer a minha parte. Ele não podia realmente diminuir a pobreza com o que ele tinha, mas outros também fizeram a mesma coisa. Outros. Lembra que a igreja de Jerusalém tinha mais, creio eu, mais de 10 mil habitantes, membros, digo, né, depois de algum tempo. Então havia muita gente, né, nessa ocasião de Barnabé ajudar, havia bem mais de 4 mil membros, né, e eram membros realmente que precisavam de ajuda, e já que havia diversidade de pessoas, né, umas pobres, outras ricas, e tiveram que realmente ajudar. Aliás, a igreja estava imbuída numa parte muito importante, irmãos e ouvintes, que era ajudar aquelas coitadinhas de viúvas que nada tinham,
não tinha o marido, porque o marido tinha morrido. E eram várias pessoas, tinham hebreias, tinha outras que eram gregas, e eu creio que havia outras de outras nacionalidades, todas viúvas. E a igreja então falou: vamos fazer algo para que essas irmãs que não têm os seus maridos, né, e não tinha ajuda possivelmente de algum parente, de algum filho ou de algum neto, provavelmente pobres também e carentes de ajuda. Então a igreja, né, ela se envolveu nessa parte de ajudar as viúvas. E a igreja fez isso, e foi aí que 7 diáconos foram escolhidos para fazer o trabalho de distribuição. Então você não deve esquecer, meu irmão, que essa parte de liberalidade é algo da Igreja de Jesus Cristo. É uma parte importante que a igreja deve envolver, né? Porque esses ricos que ajudaram, né, os irmãos lá nas igrejas primitivas, que isso não ficou restrito apenas lá em Jerusalém, nós não encontramos mais tarde também outras igrejas necessitadas, e eu creio, meus irmãos, que devem ser praticadas pelas igrejas de Jesus, a ajudar quem realmente é pobre. Então, né, nós não temos obrigação de ajudar aquele que pode, aquela pessoa que realmente, né, tem um meio de sobreviver, inclusive mesmo tendo esse meio de sobreviver e não tendo muitas coisas, na sua pobreza pode ajudar também. Até o pobre pode ajudar também. Nós notamos, por exemplo, né, o caso daquela viúva que ela deu apenas 2 moedas. E essas 2 moedas foram valiosas para a obra lá do templo de Deus. Esses irmãos, então, lá aprenderam a obedecer pelo menos o que a Bíblia fala. Eles conheciam muito bem o Velho Testamento, né, e aprenderam essa lição. Tem várias lições nos 5 livros da Bíblia, tem lições de pessoas que foram liberais, e naturalmente esses irmãos tinham essas pessoas como exemplo. Abraão era liberal, ele não deixava os seus servos passarem necessidade, ele ajudava, né, as pessoas carentes. E tudo indica que Isaac também agiu como pai, né? E podemos ver em outras partes da Bíblia, né, que a liberalidade é algo que foi praticada já no tempo antigo, e essas pessoas que praticaram a liberalidade estavam simplesmente obedecendo à voz de Deus e vendo pessoas que realmente foram liberais. Jó, né, ele até disse: se eu neguei para o pobre, né, se eu fechei a mão para o necessitado, então que o Senhor me puna. Então prova que Jó, né, um patriarca antigo, que eu creio que foi mais velho que o próprio Moisés, conforme a tradição, né? Então ele praticava a liberalidade, ele era uma pessoa excepcional,
para com os pobres. E o Davi também ele fez isso. Outros, como o próprio Salomão, ele deu o exemplo, né, de como devemos ser liberais. Como devemos ser liberais? Né, o próprio Salomão escreveu o Provérbios capítulo 3 e ele disse, né, no livro de Provérbios capítulo 3, nesses dois versículos que vamos ler, que é o versículo 9 e também o versículo 10, né, capítulo 3 de Provérbios 9 a 10, né? Ele disse aqui: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. Veja bem que ele fala de primícias da tua renda, né? E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. É um conselho dado pelo próprio Salomão. Salomão foi o homem mais rico que houve. Aparentemente nunca houve depois dele mais rico. Ele tinha fortunas e mais fortunas e mais fortuna. Uma vez eu li um relato de alguém que nem era convertido, mas diz que a fortuna, né, convertida no real de hoje, então podia ser 1 trilhão de reais. Quem é que tem uma fortuna dessa? É muito dinheiro, 1 trilhão, né, de dinheiro ou de patrimônio que ele tinha, né? E ele, aparentemente, ele foi muito bondoso para com o seu povo de Israel. E o que levou o Salomão a dizer isso? Naturalmente, ele sabe de Abel, que ofereceu as primícias das suas ovelhas. Então, também as primícias. Quando isso? Nós também que foi o segundo homem nascido de uma mulher. Lembra que Adão e Eva não nasceram, mas tiveram filhos. O primeiro foi Caim, que nasceu de um parto natural, e também Abel, que nasceu. Esse Abel se converteu e ele aprendeu que deveria ser liberal na causa do Senhor. Então vou oferecer um sacrifício como agradecimento de que ele me salvou. Esse sacrifício vai custar algo para o meu bolso, algo valioso para o meu sentimento, para a minha parte afetiva, que vai ser a minha ovelha, que eu vi nascer e eu vi crescer, e é a primeira, eu marquei, é a primeira, então vai ser muito sentimental eu ter que sacrificar, mas vale a pena sacrificar para o Senhor. E Abel fez isso. Ele ofereceu, não duvidou de que tinha que oferecer essa oferta para o Senhor. Eu gostaria de ler ainda em 1 Timóteo conselhos que o Paulo dá a Timóteo, Mas é interessante que ele dá alguns conselhos aqui, e aparentemente onde Timóteo estava ajudando uma igreja, tinha alguns que queriam ser ricos, tinham outros que estavam aproveitando os irmãos, explorando de uma forma os irmãos. Se você ler o capítulo inteiro, observe essa parte. E Paulo achou por bem dar o conselho, porque ele diz aqui no capítulo 6, versículo 17,
ele fala: manda aos ricos deste mundo, ricos convertidos. Paulo está dando conselho para Timóteo: mandar aos ricos deste mundo que não sejam altivos, isso é, orgulhosos, achando que são poderosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ele disse aqui, eu atentei para essa expressão, colocar a esperança na incerteza das riquezas. É uma coisa importante, A riqueza não dá certeza nenhuma. Quantos ricos não morrem? Ainda na sua juventude. Gastam fortunas com medicamentos, com médicos, com hospitais, chegam a ir para outros países, gastando dinheiro, e o dinheiro gasto não resolve, porque quem dá a vida é Deus e não o homem. Morrem, deixam as suas fortunas para outros que nem se preocuparam em ajuntar. Então, é isso que a Bíblia fala. E ele diz ainda no versículo 18 que façam bem, que esses ricos façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente, sejam filantrópicos, certo? Tem muitos filantrópicos no mundo, nós devemos ser assim, E sejam comunicáveis, quer dizer, não sejam mão fechada, não seja mochiba, entendeu? Para quem nunca viu essa expressão, pelo menos no meu tempo era comum usar essa expressão. Então, ele diz que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam apoderar-se da vida eterna. É esse conselho que Paulo dá aos irmãos ricos, onde Paulo estava ajudando a igreja. Então isso deve ser a nossa prática, irmãos. Devemos viver realmente pensando nisso. E lembra que realmente o pobre pode ajudar. Lembra da viúva que não tinha muita coisa, mas Jesus Cristo disse que ela deu mais do que depositaram aqueles ricos e pessoas que podiam depositar. Porque Jesus disse: eles depositaram do que sobravam. Não fez falta para eles. Isso está lá em Marcos capítulo 12, do versículo 41, você pode ver o que Jesus falou para os seus discípulos a respeito dessa mulher. Ela era pobre e ela deu tudo para a obra lá do templo. Lembrar também que o próprio Davi, ele acumulou uma fortuna pessoal, e ele reservou, ele não gastou a fortuna que ele tinha guardado para o seu próprio deleite, não, mas ele deixou de lado para depois aplicar na construção do templo que o seu filho ia se encarregar de construir. E você pode ver em 1 Crônicas, pode ler o capítulo inteiro, é um capítulo longo, mas 1 Crônicas, de capítulo 29, e você vai encontrar essa parte da boa vontade do rei Davi na questão dele contribuir
E ele também incentivou os demais para que pudessem contribuir, e de maneira voluntária, nada coagido, nada forçado, nada empurrado. Se você não colocar, então vai ser amaldiçoado por Deus. O papo desse tipo Davi não tinha, e nenhum irmão da igreja lá de Jerusalém ou de qualquer outra tinha. Nenhum irmão. Esse papo não tinha. Se você der 10, você vai receber 1000. Nada disso na Bíblia, nada disso. É dar voluntariamente, sem pensar num tipo de investimento para receber nesta vida. Mas é como disse Paulo, que os ricos devem investir nessa vida para ganhar no futuro. Riqueza não em moeda, que pode ser enferrujada, não em papel, que pode ser rasgado e comido pelas traças, mas sim uma fortuna que ladrão não entra para roubar, e nada danifica e não perde o seu valor. Isso você pode encontrar em Mateus capítulo 6, versículo 20. Na próxima gravação nós vamos tratar da volta do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça disso. Mas que essa lição aqui de liberalidade fique assim muito gravada em nossa mente. Eu vou fazer uma pequena oração agradecendo o nosso irmão Hélio, que tem me assessorado, ajudado muito. E não é chegar aqui e já gravar, mas tem que fazer um punhado de malabarismo para colocar a câmera a fim de me focar, E o irmão Hélio tem feito isso de boamente, eu posso dizer liberalmente. Vamos orar então e assim finalizar. Querido Pai Celestial, agradecemos a Ti por essa lição de liberalidade, exemplos encontrados na Bíblia, para aqueles que realmente aceitaram a Tua salvação por meio de Jesus Cristo. Nós agradecemos, Senhor, pela igreja que temos e por ela ter realmente praticado até então essa qualidade, esse dom, e pedimos que continue por muito tempo, ou pelo menos até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que ouvem e que possam crer em Jesus para a sua salvação. Por Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.